Como é que vamos começar isto? Isto aqui... Isto é um projeto já de alguns anos que eu tenho, chama-se Conversas Pintadas, que basicamente consiste numa série de conversas não formais, não é? Coisas casuais, em que eu tenho com conhecidos, com amigos meus, da área da cultura, em que enquanto estamos a ter uma conversa sobre o percurso dessa pessoa, eu vou pintando sobre essa pessoa e sobre aquilo que ela faz. E eu sou a cobaia. Neste momento és tu a cobaia, porque isto é o primeiro episódio. Boa. Não sei o que vai sair daqui. Vamos. E por isso avancemos. Neste caso, então, apresentar o meu colega, neste caso, Simão Barros. Simão Barros é ator, é produtor cultural também, aqui da zona de Guimarães, de Ronfe. Sim. Certo? Sim. Para além dos múltiplos cursos que tem, um deles é o curso de teatro, mas também iremos falar nisso mais para a frente. Se calhar avança ali para a tela e começamos com isto. Bom, vamos lá ver o que é que... Se calhar começamos com um brinde. Sim. A nós. Olha, tens uma caneca da Feira Afonso. Olha, outro ícone de Guimarães, a Feira Afonso, que este ano acaba por não acontecer por causa do Covid, não é? Ora bem, uma das primeiras perguntas que te queria fazer é, todo este trajeto que tu criaste até agora consiste muito também em toda uma formação alargada que tu tens. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa tua formação toda? Sim. Que tu tens nas mais variadas áreas, neste caso? Olha, eu acho que o que é mais curioso no meio disto tudo, do meu percurso, é que eu, desde muito pequeno, sempre quis ser médico e... Tem tudo a ver com a área artística. De que também tem, curiosamente. Porque a questão é, quando eu era muito miúdo e queria ser médico, no fundo, eu acho que sempre quis ser médico porque sempre quis trabalhar com pessoas e ajudar pessoas e resolver problemas complexos. E a arte é também uma forma de resolver alguns problemas e é, acima de tudo, na minha opinião, uma forma de entender as pessoas, de entender os seres humanos. Então, eu sempre quis ser médico, sempre tive muito apoio da parte da minha família para ser médico, mas desde muito jovem que estive ligado às manifestações artísticas, primeiro a dizer poesia, logo na escola, a começar a fazer teatro na escola, e depois a coisa foi evoluindo e comecei a levar o teatro mais a sério, comecei a fazer teatro amador, ainda devia ter 12, 13 anos. Talvez. Mas nunca com uma perspectiva de futuro? Sempre com uma... Não. Até porque quando eu comecei a fazer teatro, apesar de, nessa altura, quando nós somos muito pequenos, as nossas mães, os nossos pais, os nossos amigos acham que nós somos os melhores do mundo, não é? E apesar de haver muita gente que achava que eu tinha graça, ser graça ou ser engraçado quando se é miúdo não é uma garantia de ter competências artísticas. Às vezes é só ter graça. Eu nunca me levei muito a sério na componente artística, até um trabalho que acabei por fazer já mais tardiamente, em que realmente percebi que podia ter alguma competência. De resto, eu entro no teatro amador e depois no teatro profissional porque eu acho que de alguma maneira o teatro me ajudou a superar muitas coisas na minha vida. Eu, quando era muito miúdo, tinha um ar muito frágil, talvez ligado, se calhar ainda tenho. Sofrias bullying. E sofria muito bullying. Eu nunca falei disso com muito à vontade, mas sofria muito bullying. E eu acho que em alguns momentos o teatro, não digo que me salvou, mas que fez com que eu me sentisse melhor comigo próprio. E então eu realmente despendia muitas horas no Teatro Construção, em Joane, onde estou ligado e continuo a estar ligado de alguma forma. Isto logo desde muito novo, 13, 14 anos. Comecei com o teatro amador e depois continuei a minha carreira até há bem pouco tempo lá. E é de facto por estar lá mais tempo do que estava na faculdade e do que estava em casa que acabo por entrar no teatro profissional, porque há substituições para fazer e eu já passava lá muitas horas a assistir aos ensaios,
Passado nessa altura estavas a frequentar o curso de neurofisiologia. Eu levava a vontade de ser médico muito a sério. Quando acabei o secundário, e também por influência da família, quis sempre estar ligado a uma formação que à partida me garantisse um emprego. E o mais irónico no meio disto tudo é que eu faço... Isso é quase aquelas ideias, não é, pré-concebidas, não é? Que é arte, não é trabalho. É muito isso, e os meus pais sempre me apoiaram muitíssimo nos estudos e sempre me apoiaram muitíssimo nas manifestações artísticas, mas mesmo em casa, e apesar deles gostarem de me ver em palco, deles gostarem muito de me ver em palco, a ideia de eu viver da arte nunca foi levada tão a sério. Até eu efetivamente começar a viver da arte, porque eu terminei neurofisiologia, que é a minha primeira formação académica no ensino superior, digamos assim, e quando chegou a altura de entrar para o mercado de trabalho, a proposta que eu tinha para continuar ligado às artes era tão válida e tão valiosa, mesmo ao nível da remuneração, como a que tinha para continuar a fazer teatro. Então, pode ser que é quase um contrassenso também, que neste caso fizeste um curso de neurofisiologia e pagaste um curso a trabalhar nas artes. O primeiro os meus pais ofereceram com algum esforço, é certo, mas na verdade... Mas já não foi neurofisiologia. Foi o primeiro neurofisiologia. Eu estudei numa universidade privada e os meus pais, com muito esforço, pagaram-me o curso, mas digamos que a boa vida que eu gostava de levar foi paga de facto com o meu trabalho na área do teatro e na área de dar aulas e de trabalhar também já nessa altura na programação artística. E falando um bocadinho agora do teatro de construção, que espetáculos é que tu te lembras que te marcaram na altura? Tu fizeste já no teatro de construção, pessoas que passaram por ti, com quem trabalhaste? Eu, quando comecei a fazer teatro, no teatro de construção, comecei no teatro amador e comecei com um evento que se fazia sempre na Páscoa, que era a Queima de Judas. Se vês que eu me perco um bocadinho aqui, tu chama para mim. Nada, continua a trabalhar que eu vou falando. Depois eu quero ver o que é que saiu daí. Não vai ser grande coisa. Vamos ver. Eu lembro-me quando comecei a fazer o teatro de construção, no teatro de construção ainda estava o Chico Alves, o Faria Martins, falecido Faria Martins, também ainda fazia lá algumas coisas. É curioso na altura o teatro de construção era uma referência... Era uma referência da região. Aliás, eu acho que atualmente fala-se cada vez menos do teatro de construção associado à arte e à cultura, mas é de lembrar que o Festival do Teatro de Construção é dos mais antigos do país. E as grandes companhias nacionais passaram pelo teatro de construção. De facto, nesta altura o teatro de construção tem outro core business, apesar de ter ainda algumas ligações à arte e à cultura, está muito mais instituído como uma IPSS, trabalha muito mais nos domínios sociais e até no desporto do que na área das artes. Mas pronto, eu passei lá grande parte da minha vida e quando comecei então a fazer a Queima de Judas, lembro-me de ter trabalhado com nomes que agora têm outras companhias e que têm muito sucesso, e trabalhei muitos anos com o Romeu, meu grande amigo, a quem eu devo muito da minha aprendizagem e que entretanto também saiu do teatro de construção, mas que de facto foi uma pessoa que me ensinou muito, quer em palco, quer fora dele, é uma pessoa de quem eu gosto muito. Mas depois da Queima de Judas, onde conheci muita gente, onde comecei a estar ligado ao teatro, lembro-me que um dos primeiros textos que trabalhei e que me marcou muito e que depois foi recorrente na minha carreira é o Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, que é um texto maravilhoso, que eu julgo que acaba por ter dado nome à companhia. Teatro de Construção também é um poema musicado. É um poema musicado pelo Chico Buarque de Holanda, uma coisa maravilhosa, que se chama Operário em Construção, e que acaba também por dar, o próprio poema de Vinícius de Moraes acaba por dar nome ao teatro de construção, e eu aproveito e se calhar, olha, posso dizer o poema que acabei por trazer, sabia que eventualmente podíamos falar sobre coisas que me marcaram e acabei por trazer o Operário em Construção. O poema é um pouco extenso, mas eu acho que merece algumas partes cheias, mas entretanto
Para aqueles que me conhecem e que têm trabalhado connosco, inclusive, é certo que trabalhamos muitas vezes juntos, para aqueles que nos conhecem, eu tenho um problema a decorar textos. Mas é muito divertido, porque este é um dos textos que, se eu estiver relaxado, tipicamente até sei praticamente de cor. Mas para que não falhe, eu trouxe o poema escrito. Aquela cábula boa. Como? Aquela cábula boa. Aquela cábula boa. E eu vou dizer o poema quando estiveres farto de me ouvir, avisas que eu passo à frente. Este é um poema, de facto, muito, muito interessante, porque eu, enquanto intérprete, fiz 3 vezes, que me lembro, e já dirigi 3 vezes espetáculos a partir deste texto. E acho que não foram as últimas vezes que dirigi. Acho que ainda vou dirigir mais, porque cada vez que o leio encontro novos sentidos. Era ele que iria às casas, onde antes só via chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De facto, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse facto extraordinário que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa a cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção, olhou em torno. Gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara. Um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua mão. Olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve num segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo o que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um facto novo se viu que a todos admirava. O que um operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o whisky do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do seu patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele, e ao dizer isto, sorria,
No dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não! Em vão sofrera o operário a sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram e muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, o seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, tentou um dia o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região e apontando ao operário fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo o que vês será teu se me adorares e ainda mais se abandonares, o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não! Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado como o medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção. Esse poema parece quase a história da tua vida. É um pouco. Achas que é... Eu te conheço há algum tempo já e vejo... É um pouco. Vejo muito em ti nesse poema, mas as pessoas, por norma, não te conhecem. Eu vejo em ti a forma como tu lidas com as pessoas, visto agora que... Agora também és agente cultural, és alguém que criou uma empresa, neste caso, uma cooperativa artística. Uma cooperativa. Não é? E vejo nesse poema a maneira como tu lidas e como tratas as pessoas. Se calhar, talvez de alguém que começou... neste caso no teatro de construção e que aprendeu a lidar com o movimento artístico, neste caso de uma posição mais inferior e que foi crescendo de alguma maneira. Eu costumo dizer, se calhar em tom de piada, que eu tenho horror a artistas. E quando eu digo que tenho horror a artistas não é porque eu não gosto de artistas. Eu digo que tenho horror a artistas quando se vê o artista como um ser elevado, que está para além da realidade e para além das regras e das leis. Eu vejo o artista como um operário, como alguém que efetivamente trabalha, como alguém que usa as suas mãos, o seu corpo, a sua cabeça, as suas ideias para criar que hoje em dia tem que trabalhar mais que os outros, a sua obra e que cada vez mais tem que trabalhar mais que os outros. Não é criar mais, não vejo isso como ter que trabalhar mais que os outros, mas em que o seu trabalho nos dias de hoje, e muito devido também àquilo que passamos nas questões da pandemia, assim, claro. O seu trabalho é muito posto em causa sobre se é uma coisa fundamental, se é um trabalho necessário neste momento. Sim. Se calhar parte um bocadinho também por essa lógica, não é? Sim, tem sempre a ver com a utilidade da arte, não é? A arte ser, per si, algo inútil. Mas antes porque sem arte, não é? Sim, mas antes de partirmos um bocadinho, já estamos a entrar agora
na parte da CAR, também da cooperativa que fundaste, se calhar falar o que antecede um pouco isso. Não é? Que foi o momento em que nós também começámos a trabalhar juntos e que nos conhecemos, que foi na criação, neste caso, da Astronauta também. Sim, da Astronauta, da Associação Cultural. Mas ainda recuando um pouco, se me permites, e sobre aquilo que tu dizias, que de alguma maneira eu estou vertido neste poema e por isso é que se calhar eu me identifico com ele. É agora que ele vai se botar na lágrima. Não é. Não chego a soltar a lágrima. O que acontece é que, de facto, eu estou na arte muito mais como um operário, como alguém que produz, mas alguém que desde sempre esteve ligado à criação artística de fio a pavio, desde a produção, mas também mesmo no teatro, na montagem, na operação, carregar carrinhas, pensar o que é que se vai fazer, participar nos ensaios, decorar os textos, depois ir para montar o espetáculo, ir para a cena, tratar dos meus próprios figurinos, voltar a carregar a carrinha no final, depois colaborar na venda dos espetáculos. E, portanto, eu acabo por ver o processo criativo por vários ângulos. E é de facto, de alguma maneira, esta polivalência que depois marca muito o meu perfil a trabalhar. E é isso que me faz dizer que me identifico, de facto, com esta ideia do operário em construção, Mas tu nas artes, por exemplo, nas artes e na criação, vês-te mais a trabalhar do lado de fora, neste caso, nas questões de produção, naquilo que é quase invisível aos olhos das pessoas, ou gostas na mesma ainda de ir para palco? Eu acho que voltamos mesmo ao início desta conversa, quando eu queria ser médico. E atenção, eu continuo a dizer que se eu tivesse a hipótese de entrar amanhã em medicina, eu entraria. E continuo a dizer que adoraria ser médico. Mas tem a ver com a minha capacidade ou com a minha vontade de fazer as coisas acontecerem. E, portanto, se por um lado, em alguns momentos, fez muito sentido para mim estar em cena, continuo a fazer, eu continuo a gostar de estar em cena, tanto é que entro agora, de seguida, em produção de um novo espetáculo, que é um solo, Alexandria, que pela primeira vez, eu também nunca tinha concorrido, é certo, que pela primeira vez é apoiado pelo município de Guimarães, no programa, no Impacta, tal como este ciclo em que se insere isto que estamos, este projeto que estamos aqui a fazer. Olha, tens alguma coisa preparada sobre o Alexandria? Não quer dizer que tenhas que o dizer agora. Mas... Não, tenho aqui, porque parte do texto já está escrito, e eu gostava mais à frente de poder dizer aqui um excerto que acho que faz muito sentido, até nesta fase em que estamos da pandemia e do isolamento. Acho que faz muito sentido refletirmos sobre isso, mas se calhar deixamos mais um bocadinho. E deixa-me dizer-te que, respondendo à pergunta que tu me fizeste, de se eu me vejo mais em cena ou fora de cena, apesar de eu ter muito gosto, prazer até em estar em cena e em ensaiar, o processo criativo é um processo que me amassa um pouco. Mas é também muito, muito gratificante depois ver o trabalho feito. Mas nesta altura, devido à minha vontade de ver os projetos acontecerem, eu tenho dado muito gosto de produzir coisas, nomeadamente os trabalhos que tenho feito. E neste último ano, então, foi um verdadeiro desafio, mesmo tendo em conta as contingências que todos estivemos sujeitos. Sim, mesmo durante a pandemia, eu tive a felicidade, a arte, o engenho de ter sido convidado para produzir com 5 municípios um ciclo de 6 eventos, incluído num ciclo maior de 12, que são os 12 Enredo Aldeias em Festa, que são uma iniciativa das Aldeias Históricas de Portugal. E então, com a CARB, eu tive a oportunidade de colaborar com o município de Figueira de Castelo Rodrigo, com quem já tenho vindo a colaborar e com quem tenho a honra de continuar a colaborar. Espero que seja por muitos anos.
Foi mais um salto de fé também, esse que estás a falar. Sim. Ainda sem tempos de pandemia e de... Sim. Isso já foi em 2017, em Figueira de Castelo Rodrigo. Comecei a trabalhar em 2017, para sorte minha. Mas depois, este ano, trabalhei também nos 12 Enredo Aldeias em Festa com os municípios de Almeida, de Ameda, de Trancoso, de Belmonte. É engraçado referir agora e trazer isso... Figueira, Almeida, Ameda, Trancoso e Belmonte, exatamente, porque Almeida tem 2 aldeias. Não, Almeida Pinhel não. Não. Pinhel, já trabalhámos com Pinhel, mas não nos 12 Enredo Aldeias em Festa. Porque, ia dizer que é engraçado trazer isso para a conversa agora, porque nestes meses que se passaram agora, nestes últimos 2 meses, estivemos a trabalhar lá, tivemos a trabalhar durante algum tempo, e tivemos um grande contingente de vimaranenses lá. A trabalhar neste caso, foi em Trancoso foi o ponto forte. Tivemos cerca de 10 pessoas. Sim, devíamos estar mais de 10 vimaranenses a trabalhar em Trancoso, de facto. Mas tem sido muito também esse o trabalho da CARB tem sido dinamizar trabalhos de criação artística. CARB, que é? Cooperativa Artística da Raia Beirá, que está sediada em Castelo Rodrigo, em Figueira de Castelo Rodrigo desde 2017, e que acabou por ser uma espécie de spin-off da Astronauta Associação Cultural, porque os primeiros trabalhos na Raia foram com a Astronauta Associação Cultural. Está a ficar magrinho aqui. Aí no teu trabalho? Sim. É a forma como tu me vês. Continua. Põe barriga. Quando começaram a ser feitos os trabalhos, era astronauta, começou a trabalhar lá em Castelo Rodrigo, e depois, quando a minha vida muda, há a hipótese que eu devo ao município de Figueira de Castelo Rodrigo, na pessoa do professor Henrique Silva, que na altura não era vereador, mas já era um estimulador da cultura em Castelo Rodrigo. Antes disso, fala-me só nessa mudança. A que é que se deveu essa mudança, essa mudança de paradigma na tua vida, não é? Tu na altura foi quando saíste da ATC? Sim. Agora sim pode vir a lágrima. É agora é que pode vir a lágrima. Bom, então, há pouco falavas da minha formação académica. A minha formação académica inicial é na área da saúde, neurofisiologia. Depois, a dada altura, pela minha vontade de estar associado às questões comerciais do espetáculo, às questões da comunicação, às questões da gestão, eu acabei por estudar marketing no ISCAP, no Porto. Como é que tu saltas de neurofisiologia depois para marketing e vais acabar no teatro? É isso. Sempre a trabalhar no teatro de construção, e depois, mais à frente, em 2012, final de 2011, início de 2012, com a Capital Europeia da Cultura cá, começam a dinamizar-se outras coisas cá. Eu já trabalhava no teatro de construção. O teatro de construção, através do Romeu, é convidado para participar no projeto Aqui Nasceu Portugal. Muito bem, Aqui Nasceu Portugal. Eu já trabalhava, já colaborava com o CAR cá, com o TERB, em que o Romeu era também o encenador do espetáculo. No ciclo Aqui Nasceu Portugal, esse ciclo, ou essa linha de programação, estava incluída no Tempos Cruzados, cuja diretora executiva era a Helena, com quem, sim, Helena Pereira, Helena Mendes Pereira, e portanto na altura, é aí que começa toda a gente, este cruzamento entre artistas. Entretanto, no final do ano, o Romeu é assistente da encenação do Hélder Costa, faz um trabalho brilhante com várias pessoas de vários grupos de teatro amador cá em Guimarães, e nasce então o projeto Aqui Nasceu Afonso Henriques, que junta 25 atores de vários grupos de teatro cá. Nessa mesma altura, no mesmo ano, abro a licenciatura em teatro cá, que abriu cá em Guimarães em 2012. Nesse ano eu faço 30 anos. Logo de seguida, no início de 2013,
A minha relação com a Helena estreita-se, vamos dizer estreita-se, e um bom que faço, vá. Não, estreita-se, e ela é uma das grandes incentivadoras a que eu finalmente entre na licenciatura em teatro. Nessa altura também, no final de 2012, eu estreio um espetáculo com o Teatro de Construção chamado Incrível Homicida. Em palco estava eu, o Romeu e o Diogo. O Diogo é músico também. Por acaso não sei o que é feito do Diogo. Quer dizer, sei o que é feito dele, casado, pai de criança, pelo menos uma criança que eu saiba. Mas é um músico interessante. Muito interessante, e é muito boa pessoa, gosto muito do Diogo. Éramos os três em palco e a encenar estava Miguel Fonseca, com quem também já tenho uma relação longa de criação artística, e nessa altura o espetáculo estreou na Casa das Artes em Guimarães, e o espetáculo é de tal maneira ousado, mas é de tal maneira exigente ao nível artístico. Não, a Casa das Artes de Famalicão. A Casa das Artes, nós estreamos o Incrível Homicida a partir dos Crimes Exemplares, de Max Saub, e o espetáculo era de facto muitíssimo exigente, e fizemos um trabalho de ator belíssimo, e é nesse espetáculo que eu acredito que tenho futuro no teatro. Portanto, repara, eu já tinha 30 anos. Eu já fazia teatro há muito tempo. Quando é que se dá o volte-face? É isso. Eu entro em teatro, faço a minha licenciatura em teatro, e no ano em que eu estou a terminar a licenciatura em teatro, é diagnosticado um tumor maligno ao meu pai. Em simultâneo, a direção do Teatro de Construção, com quem eu sempre trabalhei, dirigido pelo Custódio Oliveira, presidente da direção de quase toda a minha permanência no Teatro de Construção, a direção vai acabar. Eu tenho uma conversa muito séria em Itália durante os Caminhos de Santiago, que é uma coisa... Os Caminhos de Santiago, eu tenho uma ligação muito próxima com os Caminhos de Santiago, e estávamos em Itália, o meu pai estava a fazer quimioterapia, estava a correr tragicamente, eu estava a terminar a licenciatura em teatro, o Custódio chama-me e tem uma conversa muito séria comigo, em que ele me diz que está-se a terminar um ciclo no Teatro de Construção, que coincidentemente também é um ciclo da minha vida, tudo vai mudar, e que acha que a minha vida também vai mudar, porque terminando eu a licenciatura em teatro e reconhecendo-me ele competências em várias áreas no que diz respeito não só à interpretação, como também à produção, à direção artística, que ele também considera que com a mudança de paradigma pode o mais interessante ser eu seguir outro caminho. E de alguma maneira isso dá-me uma vontade interior de me demitir sem um projeto futuro. Eu sabia que o meu pai de facto estava mal e sabia exatamente em que é que iria terminar aquele processo. Se não for mais a formação, a formação em saúde, dá para eu perceber esta circunstância. Eu sabia como é que ia acabar a situação. Então eu acompanhei o meu pai até ao final da vida, parei a sair do Teatro de Construção, acompanhei o meu pai até ao final da vida, continuei a trabalhar em palco com a Astronauta, e depois o meu pai acaba por falecer, e um mês depois eu recebo um convite. Inicialmente o convite foi dirigido à Helena, para desenvolver um ciclo de visitas guiadas encenadas em Castelo Rodrigo e para colaborar na primeira edição dos 12 Enredo Aldeias em Festa, também em Castelo Rodrigo. A Helena diz ao professor Henrique que, na verdade, a pessoa ideal para o projeto não é ela para pensar isso, mas sim eu. Eu vou lá apresentar o projeto em Camões, lembro-me muito bem, na Feira do Livro e da Leitura, Feira da Cultura, do Livro e da Leitura. Estávamos em final de março, em abril, já estávamos em abril. Eu vou lá apresentar em Camões o ciclo dos encontros com a história, que continuamos a fazer, continuo a fazer eu e tu também, que estás envolvido nisso. E nessa altura eu lanço o repto ao presidente do município. Aliás, ele diz-me
que seria muito interessante ter uma estrutura de criação artística lá e que é difícil conseguir sediar projetos artísticos lá, e eu lancei-lhe de imediato o repto de criar uma estrutura de criação artística lá, e é daí que nasce a Cooperativa Artística da Raia Beirá. Explicar isto acaba por demorar um pouco, porque é preciso perceber o contexto, mas é um salto de fé. Eu consegui fazer 3 licenciaturas a viver na minha casa em Ronfe, com os meus pais, e aos 33, 34 anos, acabo por, num salto de fé, mudar-me para Castelo Rodrigo, iniciar um projeto de raiz, e continuo a dizer que acho que foi a melhor coisa que fiz até hoje. Foi de facto um salto de fé. Foi uma mudança. Foi uma mudança radical. Foi radical e veio daí várias coisas boas, felizmente. Sim. É nessa altura tenho que mudar de casa, passo a viver sozinho em Castelo Rodrigo. Descubro que o dia tem muitas horas, muitas mesmo, porque o ritmo é completamente diferente. Começo a trabalhar com outros municípios num território que não conhecia de todo, portanto é tudo novo, e eu tenho finalmente a oportunidade de perceber que muitas das competências que eu adquiri no teatro de construção, nos projetos com a astronauta, nas coisas que fui estudando e fui fazendo ao longo do tempo, acabam por ser muito úteis quando, de raiz e praticamente sozinho, tento montar um projeto de criação artística num sítio como Castelo Rodrigo, e esses conhecimentos têm sido muito úteis. E depois, em Castelo Rodrigo, tive a oportunidade de poder convidar para trabalhar comigo pessoas de quem gosto, em quem confio, de criar uma equipa de pessoas que... Acima de tudo, multidisciplinares. Eu arrisco-me a dizer que já se consegue criar um perfil cárbico e astronáutico. Há um perfil de pessoas que trabalham comigo, que trabalham connosco, e o que é o perfil de um artista astronauta. Acima de tudo, também alguém que nos interessa trabalhar. Exatamente. E é curioso porque quando se... E atenção, entendedores entenderão, quando se convidam artistas para trabalhar connosco, percebe-se muito nitidamente quem é que tem perfil. Ao final de 2 dias de trabalho, percebe-se muito nitidamente quem é que tem perfil e quem é que não tem perfil para trabalhar nos nossos projetos. Olha, já nos estamos a alongar um bocadinho, para não perdermos o fio à meada. Fala um bocadinho do teu novo espetáculo. O meu novo espetáculo, que também tem a encenação do Miguel Fonseca, tem dramaturgia, a escrita do texto é do Miguel Fonseca, e este novo espetáculo, que se chama Alexandria, começou a ser escrito em setembro de 2019. Setembro de 2019. E foi discutido, começou a ser preparado nessa altura, começou a ser escrito nessa altura. Grande parte do texto, o texto está escrito mais ou menos até metade, foi escrito pré-pandemia. E eu estava em pleno período de ensaios quando começa a pandemia, em março. Estava em Lisboa a trabalhar com o Miguel Fonseca quando começa a pandemia. O que, segundo sei, é um ato curioso, não é? É muito curioso porque... Tendo em conta a temática. É isso. E quando relemos o espetáculo um mês depois, o espetáculo ganha novos significados. Fala-me um bocadinho da temática do espetáculo. Era sobre a importância de ler. Era de promoção da leitura e parte de uma premissa, que era: se o mundo acabasse lá fora, o que é que me restava?
E eu posso ler partes do texto. Também trouxeste um cheiro preparado. Trouxe mais ou menos. Mas não trouxe tudo para aqui. Mas bom, parte desta premissa. Se tudo acabasse lá fora, o que é que me restava? Pensem nisto. Se fecharmos os olhos um pouco e só ouvirmos o silêncio, o que é que me resta? Carros. Nada. Não há eletricidade. Não há televisão. Não há internet. Vento. Nada. Portanto, claro. Podem-se ouvir. Resta-te a tua cabeça, vento. se calhar. Agora repara. Pode-se ouvir o vento, a água da chuva, um rio a correr, as ondas do mar. Se não houvesse vida, quer dizer, pode haver uma tempestade, pode cair um raio e incendiar alguma coisa e pode-se ouvir o crepitar de fogo, mas... E então tu daste pode sozinho... acontecer de uma fruta amadurecer numa árvore qualquer e cair. E isso faz barulho, claro. Portanto, isto a dada altura parece um sonho. Não é? E há sonhos do caraças, a gente até sente o cheiro. E depois, se não houvesse mais gente lá fora e eu estivesse isolado, e é aqui que começa a ideia da pandemia, se eu estivesse isolado em casa, bem, eu ficava a falar comigo próprio, não é? E falar comigo próprio é um solilóquio. E o que é um solilóquio? É um monólogo. Acontece que não há monólogos. E o monólogo é o ato de falar sozinho. Acontece que não há monólogos. Há diálogos entre as diferentes partes que existem dentro de mim, entre os meus fantasmas. Assim sendo, vamos conjugar o verbo monologar. Eu monologo, tu, ele, nós. Qual nós? Se eu estiver sozinho, qual nós? Não há nós. Vós. Vós quem? Eles. Onde? Agora no futuro. Eu monologarei, tu. Ele. Também não. Nós. Vós. E eles não existem. Não existem. E agora no pretérito perfeito. Eu monologuei, tu monologaste, ele monologou. Nós monologamos e fartámos-nos de o fazer. Porque o que mais fazemos é monologar. A gente, a larga maioria das vezes, está a falar sozinho, porque não ouve os outros. Portanto, nós monologamos e fartámos-nos de o fazer. Vós monologastes e eles monologaram. No fundo, nós fantasmagorizamos. Eu fantasmagorizo, tu já não, ele também não, nós já não é possível, vós idem, e eles já não conseguem, nem podem. Porque eu estou sozinho, não é? E no futuro é igual, eu fantasmagorizarei, tu. Esquece lá isso. Agora, neste momento, já só é possível, sabes em que tempo? Sabes em que tempo? No pretérito. E já só eu é que posso conjugar. Você já não. Mas eu conjugo. Eu fantasmagorizei, tu fantasmagorizaste, ele fantasmagorizou. Nós fantasmagorizamos, vós fantasmagorizastes, eles fantasmagorizaram. E éramos tantos que não havia necessidade nenhuma de fantasmagorizar. E quando eu li este texto, depois da pandemia, eu pensei na quantidade de vezes pré-pandemia. É só irónico isso, não é? O texto é só irónico. Que é de género. Eu quando li isto, estava fechado em casa. Fechado em casa é em Castelo Rodrigo. E olhava para fora e pensava, bom, isto o mundo acabou. Eu estou aqui sozinho, não acontece nada. Não é? E quantas vezes nós estamos a falar sozinhos quer dizer, a gente não ouve os outros, cada vez mais deixamos de ouvir os outros, estamos a pensar para o nosso umbigo. E portanto, diz-me só como é que se chama o espetáculo? O espetáculo chama-se Alexandria.
E com mudança de paradigma, pós-pandemia, o que aconteceu com este espetáculo já estava preparado para pequenos grupos, cerca de 40 a 50 pessoas, mas num ambiente muito curto, muito fechado. Ou seja, com uma grande proximidade entre eu, o intérprete, e o público. Acontece que com a pandemia, com as necessidades das distâncias, o projeto foi reformulado e foi candidatado ao Impacta numa nova versão. Ele vai ter uma versão de palco para grupos muito pequenos e vai ter uma espécie de série em capítulos para as redes sociais, para o YouTube. Não sei se a plataforma será o YouTube, será a Vimeo, mas será para as redes sociais por capítulos, por cenas, digamos assim, em vídeos muito curtos, um por cada cena, e pronto, portanto, parte do que eu fiz este ano foi adaptar, e voltamos ao mesmo que falava há pouco, arranjar soluções, resolver problemas, e portanto a pandemia também foi isto que trouxe, foi estimular a capacidade de resolver problemas, de reinventar, de me reinventar a mim próprio. Acima de tudo, ver a versatilidade das pessoas também, e na área cultural, acima de tudo, não é? Exatamente. E portanto, foi não têm noção que nós já somos precários há muito tempo, não é? Sim, não é de agora. E, portanto, a capacidade de nos reinventarmos, de criarmos novas soluções, de pegar em projetos antigos, reformulá-los, fazer cumprir as novas regras, é uma coisa que eu tenho feito e que grande parte dos artistas têm feito, apesar de se achar que está toda a gente parada. Há muita gente que está a tentar readaptar os projetos para poder voltar ao ativo, para poder fazer coisas todos os dias e é isso que nos resta nesta altura, porque não sabemos quando é que a pandemia vai terminar, não sabemos quando é que vamos voltar à antiga normalidade, portanto temos que nos habituar a esta nova normalidade, a este novo normal. Temos que continuar na luta. Que é... Olha, mas por falar em terminar, eu acho que já pouco mais tenho a fazer aqui, e também já nos estamos a alongar, não sei em quanto tempo vamos, mas acho que já tivemos aqui uma conversa interessante. Mas a larga maioria das obras nunca está acabada, não é? Eu no teatro, eu na produção, há sempre uma avaliação a fazer. Esta aqui se calhar vou dar por terminada. Bom, não sei se... Bom, obrigado pelo convite, Canário. Não sei se queres ver aqui, pelo menos... Antes de ver, espero que este ciclo de conversas pintadas, após as que tens previstas, se possa estender e que mais sejam os artistas que queiras trazer ao teu ateliê para conversar. Vamos lá ver o que é que saiu. Traz o teu copinho. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.